Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada da seletiva, vamos para a aula 2 sobre nosso módulo 4, estrelas. Lembrando mais uma vez que são aulas bem simples, sintetizadas, eu tentei fazer uma boa didática, mas lembrando sempre que o assunto é muito extenso. Nós preparamos aí mais ou menos 7 aulas, tentando atender a seletiva da UBA, ok? Mas o fato é que estrelas é um assunto que dá uma graduação, uma pós-graduação e um mestrado e provavelmente a gente não termina. Vamos à nossa aula número 2. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece lá no núcleo da estrela, como é que ocorre a fusão nuclear. Isso é chamado pela física de nucleossíntese. Na verdade, eu vou mostrar um pouquinho das reações químicas. Então, olha só, é importante que você tenha uma boa noção aí sobre reações químicas. Eu não vou entrar em detalhe da química aqui, não tem como, não tem tempo hábil para isso, mas eu vou passar uma noção geral para você do que acontece lá dentro. E para a seletiva é importante que vocês tenham essa noção, beleza? Antes de entrar lá no núcleo da nossa estrela, a gente não vai poder entrar, senão a gente vai ser fritado, né? Eu preciso falar sobre um pouquinho de 4 forças importantes na física. 2 delas provavelmente você já viu no ensino médio e tem outras 2 que só se vê na física moderna, mas eu vou comentar rapidamente. O que eu preciso que você saiba aqui é só uma noção geral sobre elas. Eu não vou falar de cada uma aqui. Por exemplo, a força gravitacional já tem uma aula lá atrás na gravitação para seletiva que eu já falei sobre ela, né? Então, eu subentendo aqui que vocês têm uma noção sobre essas 2 primeiras forças, que é a força gravitacional e a força eletromagnética. Só lembrando que, para quem viu eletricidade no ensino médio, a força elétrica, você estuda ela separado, primeiro pelo campo elétrico, depois a força magnética pelo campo magnético, e aí você funde as 2 que vira a força eletromagnética. Isso foi feito por Maxwell em 1880 alguma coisa. Mas o fato é que a força elétrica e magnética, você tem a fusão das 2 que vira a força eletromagnética. Vamos lá. O que acontece? Força é uma interação entre 2 corpos. Vocês já viram isso aí na física, certo? Detalhe importante. Nós temos forças de campo e forças de contato. A força de contato é aquela que exige presença física. É o ato de puxar, empurrar. O atrito é contato anormal, é contato. Agora, nós temos também as forças de campo. E essas forças são de interação à distância, que são essas 4 forças fundamentais que a gente tem na física, levando em consideração toda a física. Essas forças elas não precisam de contato, é uma interação à distância. Elas vão ter uma partícula que é responsável por, digamos assim, fazer essa força, ok? Vou falar um pouquinho sobre essas partículas. Então, a primeira força que nós temos é a força gravitacional, a teoria clássica da gravitação e a lei da gravitação de Newton, que a gente já viu. A sua generalização é a relativística, que é a teoria da gravitação de Einstein, também chamada de teoria da relatividade geral de Einstein. Então, hoje a força gravitacional, que gera a força de campo, chamada o quê? Peso. Então, o peso é devido à atração gravitacional. Eu estou colocando aí já uma tabela, onde essa tabela ela tem o nome da força fundamental, uma força natural. Vou fazer uma comparação de intensidade já para você, vou te explicar o que eu vou fazer embaixo. A teoria que estuda essa força hoje e o mediador. O mediador seria a partícula responsável por fazer essa força. Então, olha só. A gravitacional, que eu acabei de falar, ela tem uma matéria que estuda, que é chamada geometrodinâmica. Isso hoje é física moderna, tá? E a partícula dela é o chamado graviton. Beleza.
A segunda força é a força eletromagnética, teoria física que descreve os fenômenos elétricos e magnéticos, ou seja, forças eletromagnéticas. Ela foi unificada por Maxwell em 1864, fundir o campo elétrico com o campo magnético. Essa força, quem estuda é a eletrodinâmica, normalmente no ensino médio você estuda isso, e a partícula responsável por ela é o fóton, ou também chamado elétron. Aí nós temos duas outras forças que ocorrem lá no núcleo atômico, essas forças não são vistas no ensino médio. Que a força fraca são aquelas que explicam os processos de decaimento radioativo, tais como o decaimento beta-nuclear, provavelmente você viu essa matéria na química, pelo menos uma noção sobre ele. Ela não era conhecida pela física clássica e sua formulação como teoria é estritamente quântica. Então é assim, ó, a física que você estuda no ensino médio é chamada física clássica. Só que nós temos já uma outra física, que é a chamada física moderna, onde tem lá não só a teoria da relatividade de Einstein, mas também a mecânica quântica. A radiação beta é uma forma de radiação ionizante. A força fraca é mediada por partículas chamadas de bósons, W, mais menos e Z. Então, olha só, a força fraca ela está aqui, terceira linha. A matéria hoje que estuda ela é a flavordinâmica, e essas são as partículas mediadoras dela. E, finalmente, nós temos a força forte. E aí acontece uma coisa curiosa. Provavelmente na química você deve ter visto o seguinte: próton e próton se repelem, elétron e elétron se repelem, próton e elétron se atraem. E aí quando você estuda química você vê uma coisa que é o seguinte: onde é que estão os prótons? No núcleo atômico. Mas não repele? Repele. Então não deveria sair, explodir o átomo? Deveria. Só que nós temos uma força que é maior do que a força eletromagnética, supera ela em alguns valores, falarei já já, e ela é que segura todo esse material lá, esses prótons do núcleo atômico. Então, olha só, são responsáveis pelos fenômenos que ocorrem a curta distância no interior do núcleo atômico. Mantém a estabilidade do núcleo atômico, evitando que os prótons, por terem carga elétrica positiva, sofram uma intensa repulsão e destruam o próprio átomo. Se não existisse a matéria que forma o universo, também não existiria. E também não existiria nem eu e nem você. Detalhe importante. Até meados da década de 1970, não havia uma teoria capaz de explicar os fenômenos nucleares. Foi então que surgiu a cromodinâmica quântica. Foi descoberto que os prótons e nêutrons não eram partículas fundamentais. Na física, na química, você aprende o seguinte: o próton e o elétron é indivisível. Bom, não é bem assim que a coisa funciona na física moderna. Essa é a realidade. E que eram formados por quarks, e que os quarks transportavam o que era chamado de carga de cor, que não tem nada a ver com a luz visível, tá? É uma outra característica aí. Quarks com cores diferentes se atraem como resultado da forte interação que é medida por partículas chamadas de gluons. Muito bem, vamos aqui às 4 forças naturais, está aqui, gravitacional, fraca, eletromagnética e a forte. E aqui os seus mediadores, as partículas fundamentais que vão gerar essas forças. A teoria, beleza, a gente já falou. O que eu estou fazendo nessa tabela? Vamos supor que você desse uma unidade de força para a força forte. 1 newton. Estou chutando aqui. A segunda força mais forte seria a força eletromagnética, e ela seria 1000 vezes menor do que a força forte. Então, isso explica o porquê que os prótons lá no núcleo não são repelidos. Eles têm esse tanto de força entre eles, mas a força forte que mantém esse núcleo coeso, ela é 1000 vezes maior. Então, ela mantém o núcleo estável. A força fraca, comparado com a nossa unidade da força forte, ela é 10 a menos 14 vezes menor. Isso aí dá 10 trilionésimos. 1 dividido por 10 trilionésimos, mais ou menos. Então, repara que ela é bem fraquinha. E olha só que interessante. A principal força que nós trabalhamos no dia a dia, que nós conhecemos bem, que é o peso, a gravitacional, ela tem um valor comparado com a força forte de 1 sobre 10 elevado a 43, ou seja, 10 elevado a menos 43 vezes menor do que a força forte. Curiosamente, é a força que a gente mais percebe porque ela é gerada por massas enormes, como a massa da Terra, como a massa do Sol, o que vai acabar compensando essa potência aí. Mas o fato é que ela é a mais fraca das forças naturais que nós temos, beleza? Então isso é só para você ter uma noção, porque a hora que eu for falar lá do núcleo atômico, eu vou citar algumas dessas forças.
E aí era bom que você tivesse pelo menos uma noção do que significa cada uma delas. Mais detalhes você tem que aprofundar na física para poder estudar tanto a forte quanto a fraca. A eletromagnética e a gravitacional não, você vê no ensino médio, beleza? Bom, o que vem a ser nucleossíntese? É o processo de criação de novos núcleos atômicos a partir de núcleos pré-existentes, prótons e nêutrons, por exemplo, para chegar a gerar o restante dos elementos da tabela periódica. Todos os elementos químicos da tabela periódica, com algumas exceções que nós sintetizamos, são produzidos no núcleo de estrelas, como veremos já já. Algumas estrelas realizam fusão de elementos mais pesados em determinados períodos de sua vida. A reação mais comum é a representada pela simples fusão do hidrogênio em hélio. 4 átomos de hidrogênio, 4 prótons aí no caso, vai formar um átomo de hélio e gerar também energia, isso é importante. Antes de começar as reações, preciso falar de uma outra coisa que também você viu na química. O que são isótopos? São 2 ou mais tipos de átomos que têm o mesmo número atômico e a mesma posição na tabela periódica, ou seja, é o mesmo elemento químico. Eles diferem em número de nêutrons em seus núcleos e, portanto, em número de massa. Uma informação importante é que se você pegar o próton e o nêutron, eles têm massas quase iguais. O nêutron, a massa dele é levemente maior do que a massa do próton, beleza? Isso você viu na química. Isótopos de um determinado elemento têm quase as mesmas propriedades químicas, porém têm massas atômicas e propriedades físicas diferentes. Sempre a física aí sendo o diferencial, não é isso? Aqui eu trago para vocês alguns isótopos do hidrogênio. Isótopos têm propriedades exclusivas e essas propriedades os tornam úteis em aplicações de diagnóstico, tratamento e indústria. Então isso é bem interessante na tecnologia. Representação artística dos 3 isótopos do hidrogênio, está aí. Você tem o próton, que é formado por um próton e um elétron. Você tem o deutério, que é formado por um próton, um nêutron e um elétron. E você tem o trítium, que é formado por um próton, repare que sempre um próton, o número atômico é o mesmo, 2 nêutrons e um elétron. Então, esses são chamados isótopos do hidrogênio, beleza? O deutério, ou hidrogênio pesado, é um dos isótopos estáveis do hidrogênio. Foi descoberto em 1931. Estável significa o seguinte, que ele não decai, ele não perde essa massa, essa partícula que ele tem, ok? Então ele está estável na natureza. O núcleo atômico do deutério é formado por um próton e um nêutron. Sua massa é de 2,014-102 U. Esse U é uma unidade de massa atômica utilizado muito na química, que é uma referência para se medir massa dos elementos químicos. Você deve ter visto isso na química, beleza? Ele encontra-se na natureza na proporção de 1 para cada 2.700.000 átomos de hidrogênio. Olha só, estou falando do deutério. A cada 2.700.000 átomos de hidrogênio, você vai ter um deutério, que é um isótopo do hidrogênio. E aí vem a fusão nuclear. Esses assuntos que eu falei anteriormente serão fundamentais para isso. A fusão nuclear é o processo em que 2 núcleos se combinam para formar um único núcleo mais pesado. Um exemplo importante de reações de fusão é o processo de produção de energia no Sol e das bombas termonucleares, bomba de hidrogênio. Bom, está aí uma coisa desagradável, bomba, né? Mas, de qualquer maneira, o estudo de bombas possibilitou entender melhor como se formam as estrelas, ou vice-versa. Mas o fato é que você tem lá o núcleo atômico da nossa estrela e é lá que vai ocorrer essas reações químicas. Esta reação libera uma quantidade de energia mais de 1 milhão de vezes maior que a que temos em uma típica reação química, como a queima do gás de cozinha. Desses processos, o mais lento e difícil em termos energéticos é a fusão dos prótons em deutério, fazendo com que os átomos de hidrogênio provavelmente tenham que esperar muitos milhões ou bilhões de anos antes que consigam realizar a sua fusão. A fusão do deutério e do hélio 3 são relativamente mais fáceis e rápidas, por isso estes elementos são raros na composição das estrelas. Daqui a pouco, quando a gente começar a falar da evolução estelar, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Isso vai ser fundamental lá quando a gente vê a massa da nossa estrela e aí o que vai acontecer em termos dessas reações que vai determinar o tempo de vida da nossa estrela, beleza? A reação de fusão do hidrogênio em hélio
pode ocorrer por diversos mecanismos, mas a principal começa com a fusão de dois prótons, núcleos de hidrogênio, em um núcleo de deutério. Eu vou colocar aí para vocês a reação química. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou representar de duas maneiras, pela figura que você está vendo e pelas equações químicas, beleza? Então, olha só, eu tenho dois prótons, aí, claro, temperatura altíssima, eles se fundem, geram um deutério, e aí esse deutério vai ser formado por um próton e um nêutron. Isso vai liberar energia. Futuramente, esse deutério vai reagir com mais um próton, vai ter uma nova fusão aqui, que vai gerar o hélio 3. Paralelamente, tem uma outra reação acontecendo aqui igualzinha. E aí o hélio 3 de cá com esse hélio 3 se funde formando o hélio 4, com dois prótons e dois nêutrons, e libera dois prótons. As etapas dessas reações na equação química seria isso daí, olha. A primeira parte, hidrogênio, hidrogênio, 2, o hidrogênio 2, que é o deutério, né? Isso libera um antielétron positivo e mais um pósitron, e mais 0,42 megaeletronvolts de energia. Detalhe importante, o eletronvolts é uma unidade de energia que a gente define lá em eletricidade. Só para você ter uma ideia, um eletronvolt corresponde a aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules de energia, beleza? A segunda etapa da reação foi a que eu circulei aqui embaixo, né, na segunda parte. Você tem lá o deutério mais um próton que vai virar o hélio 3, já libera raios gama, bastante energético, libera mais pósitron e libera mais 5,49 megaeletronvolts de energia. Finalmente, nós temos os dois núcleos de hélio, está aí na reação química do hélio 3, né? Gerando o hélio 4 mais dois prótons, mais radiação gama, mais 12,86 megaeletronvolts de energia. Então, essa é a principal reação que ocorre no núcleo de estrelas como o Sol. Okay? Na maioria das estrelas, isso vai acontecer num primeiro momento. A gente depois vai classificar o que vai acontecer no futuro das estrelas, lá na evolução estelar. Mas, basicamente, é isso que acontece no núcleo de estrelas. Dependendo da massa da estrela, algumas vão produzir elementos mais pesados. Eu já falo no outro slide, uma outra reação química que nós vamos ter aí. Algumas informações importantes, o neutrino é uma partícula subatômica sem carga elétrica e que interage com outras partículas apenas por meio da gravidade da força nuclear fraca. Repare, apareceu a força nuclear fraca, beleza? É conhecido por suas características extremas. É extremamente leve, centenas de vezes mais leve que o elétron. Lembrando que o elétron já é muito mais leve em relação ao próton, certo? Mais ou menos 1836 vezes menos massivo. Ele existe com enorme abundância, a segunda partícula mais abundante do universo, conhecido depois do fóton, e interage com a matéria de forma extremamente débil. Cerca de 65 bilhões de neutrinos atravessam cada centímetro quadrado da superfície da Terra voltada para o Sol a cada segundo. Os detalhes do mecanismo dessas reações são importantes para entender o nascimento, a evolução, o tempo de vida e o destino dos diferentes tipos de estrelas. Por isso que a gente passa isso para vocês, tem que ter uma noção, pelo menos. Estrelas anãs ou gigantes, quentes ou frias, podendo viver centenas de bilhões de anos ou pouco milhões de anos, morrendo calmamente ou explodindo. Falaremos disso em evolução estelar. Esta enorme quantidade de energia é liberada nas reações de fusão, porque quando dois núcleos leves se fundem, a massa do núcleo produzido é menor do que a soma das massas dos núcleos iniciais. E claro, pela equação de Einstein, essa massa que hipoteticamente sumiu, virou o quê? Energia. A equação de Einstein é igual a mc ao quadrado e explica que a massa perdida é convertida em energia carregada pelo produto da fusão. Fusão é um processo energicamente favorável, exotérmico, para núcleos leves. Ele não ocorre naturalmente aqui na Terra, devido às dificuldades naturais para se aproximar os reagentes, devido à repulsão eletrostática entre dois núcleos, para que as forças nucleares possam atuar. Numa estrela, a principal interação entre núcleos é devido à força eletrostática. Essa força é repulsiva, devido aos núcleos terem cargas elétricas positivas. Mais uma vez apareceu para você aí o nome de uma força natural, que é a força de Coulomb, tá? A força eletromagnética. No entanto, para pequenas distâncias, e olha só que interessante, da ordem de 10 a menos 15 metros, moçada, é 1 sobre 10 a 15. Outra força torna-se predominante, que é a força nuclear forte, como eu expliquei lá na tabela.
que ela é atrativa e aí ela se torna maior do que a força eletromagnética e mantém o núcleo coeso. Por isso, a condição básica para a fusão de núcleos é aproximarem-se dessa distância mínima, vencendo a repulsão eletrostática. Na simulação proposta, os núcleos se moverão sob a influência da força eletrostática e, caso aproximem suficientemente, irão se fundir. Quando a temperatura central de uma gigante vermelha atinge a temperatura de 100 milhões de kelvins, falaremos disso mais tarde, uma gigante vermelha, iniciará a fusão do hélio do núcleo pela reação triplo alfa, em que 3 núcleos de hélio, 3 partículas alfa, se combinam com um núcleo de carbono. Então, olha só. O que vai acontecer no futuro breve? Já posso adiantar isso daqui. Dependendo da massa da estrela, funde-se hidrogênio e hélio, parou por aí. A estrela vai viver trilhões de anos e vai morrer. Depois a gente vai explicar como vai ser essa morte. Dependendo da massa, ela pode fundir todo o hidrogênio em hélio e ter temperatura suficiente, vai ter que aumentar a temperatura, para fundir o hélio, o lítio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e assim por diante. Eu vou mostrar mais uma reaçãozinha química que ocorre no núcleo de algumas estrelas mais massivas. Por exemplo, aqui no caso, mais uma vez, eu vou representar de duas maneiras, pela figura e pela equação química. Então, eu tenho um átomo de hélio, 4, aqui, somado com outro átomo de hélio, lembrando sempre que o laranjinha é próton, o cinza é nêutron, que vai se fundir e virar um átomo de berílio, que pode se fundir com um novo átomo de hélio e gerar o carbono, por exemplo. Moçada, a temperatura para ocorrer isso é muito alta, não é toda estrela que faz isso. A reação química seria representada na equação por isso daí. Lá no final você tem carbono 12 mais radiação gama mais energia liberada. Para estrelas com massas entre 0,45 e 2 massas solares, essa reação começa de forma drástica, num processo chamado flash do hélio. Eu vou explicar esse flash do hélio nas próximas aulas. Para estrelas de massas maiores, o início da fusão do hélio começa de forma mais suave. Uma reação secundária do processo é a fusão de um núcleo de carbono 12 em outra partícula alfa para dar o oxigênio 16 estável, com a liberação de energia em forma de radiação gama. Sempre que esses processos ocorrem, essas reações ocorrem, você tem sempre liberação de energia, massa que se decompõe. Está aí a reação do carbono com mais um hélio para gerar o oxigênio 16 mais radiação gama. E existe um ciclo bastante interessante que também ocorre no núcleo de estrelas massivas, que é o ciclo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio, que é uma das reações de fusão que ocorrem em estrelas. Os modelos teóricos mostram que esse ciclo é a fonte de energia dominante nas estrelas mais massivas. No ciclo CNO, 4 prótons fundem-se usando isótopos do carbono, nitrogênio e oxigênio, que atuarão como catalisadores para produzir uma partícula alfa, 2 prótons, 2 pósitrons e 2 neutrinos. Os pósitrons irão sempre instantaneamente se aniquilar com a sua antipartícula, que são os elétrons, liberando energia na forma de radiação gama. Os neutrinos escapam da estrela levando alguma energia. Os isótopos do carbono, nitrogênio e oxigênio são, para todos os efeitos, um núcleo que irá passar por um número de transformações em um ciclo sem fim, reciclando-se o tempo todo. Uma pausa aqui, que é o seguinte: essas estrelas vão produzindo esses elementos e aí essa estrela vai chegar no fim da vida. E quando chega no fim da vida é muito comum elas explodirem. Quando elas explodem, elas lançam o material pelo universo afora, pela galáxia afora. E aí esse material vai chegar naquelas nuvens moleculares que vai começar um novo ciclo de formação estelar. E aí você vai ter, como você viu lá atrás na primeira aula, que muitas vezes você já tem nessa nuvem molecular traços de elementos mais pesados por esse motivo. Beleza? Então aqui seria o desenho da nossa representação do ciclo CNO. Ela vai começar aqui, ó, carbono 12 mais o nosso átomo, mais o nosso próton, que vai gerar um nitrogênio. E essa equação seria essa primeira aqui que eu estou representando. Depois nós temos o nosso nitrogênio decaindo, vai gerar o carbono 13 mais energia, evidentemente. Depois nós temos o nosso carbono com mais um próton gerando nitrogênio. E aí você tem nitrogênio com mais um próton aqui gerando oxigênio, mais energia sempre. Aí você tem o oxigênio decaindo aqui no caso
no nitrogênio mais energia e finalmente o nitrogênio com mais um próton gerando, aqui no caso, o hélio e o carbono 14 lá do nosso início, como ele disse no texto, reciclando sempre. O núcleo do carbono 12, usado na primeira reação, é regenerado na última, que é essa nossa última equação aqui. Então, isso é o significado do ciclo sem fim que ele fala lá no texto, beleza? Dê uma apreciada com atenção aí nessas reações para você entender melhor. Na presença de elementos mais pesados que CNO, coloca-se um limite superior no tamanho máximo de estrelas massivas, em aproximadamente 150 massas solares. O universo inicial, pobre em metais, poderia ter tido estrelas de até 250 massas solares, sem interferência do ciclo CNO. Veremos em breve qual é o limite de massa para uma estrela, beleza? Muito bem, aí está para vocês a nossa tabela periódica. E observe aqui em cima o que eu tenho de azul, os elementos da tabela que são hidrogênio e hélio, que foram sintetizados no Big Bang. As estrelas de baixa massa, que vão produzir aí os elementos como lítio, carbono, nitrogênio, por exemplo. Explosão de estrelas massivas, que vai gerar os elementos que estão da cor ouro, e assim por diante, dê uma apreciada nisso daí. Então, cada elemento da tabela química, eles são sintetizados e espalhados pelo universo a partir da vida, morte, vida, evolução e morte das nossas estrelas. Na tabela periódica nós temos aí apresentado a nucleossíntese de cada elemento. E é isso. Tá? Esses elementos aí, um cinza mais escuro que você está vendo em cima, sintetizados pelo ser humano. Não há isótopos estáveis desses elementos. Beleza? Muito bem, com isso então nós terminamos essa segunda aula sobre estrelas. Nessa aula eu falei um pouquinho aí sobre as reações termonucleares que ocorrem nas estrelas, como é que são sintetizados elementos químicos. Com isso, fechamos essa segunda aula. A terceira aula, nós vamos falar sobre diagrama HR, ou seja, nós vamos começar a organizar as nossas estrelas num gráfico bastante interessante chamado diagrama HR. Não deixe de ver, beleza? Por hoje é isso. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.